Revista Espírita. Quarto ano, 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Abril de 1861. Ainda uma palavra sobre o Sr. de Chanel. Do jornal des Debates. No precedente número da Revista Espírita, nossos leitores puderam ver, ao lado de nossas reflexões sobre o artigo do Sr. de Chanel, a carta pessoal que lhe dirigimos. Essa carta, muito curta, da qual lhe pedimos a inserção, tinha por objeto retificar um erro grave que ele cometera em sua apreciação. Apresentando a doutrina espírita como estando fundada sobre o mais grosseiro materialismo, era desnaturar-lhe completamente o espírito, vez que ela, ao contrário, tende a destruir as ideias materialistas. Havia em seu artigo muitos outros erros que pudéramos relevar, mas aquele era muito capital para permanecer sem resposta, tinha uma gravidade real em que ele tendia a lançar um verdadeiro desfavor sobre os numerosos adeptos do espiritismo. O Sr. de Chanel não acreditou dever submeter-se ao nosso pedido, e eis a resposta que nos dirigiu. Senhor, recebi a carta que fizestes a honra de escrever, em data 5 de fevereiro. O vosso editor, Sr. Didier, consentiu em me encarregar de vos explicar que foi sob o seu reiterado pedido que consenti dar conta, nos debates, de vosso Livro dos Espíritos, sob a condição de criticar tanto quanto eu quisesse, nossa convenção. Eu vos agradeço de ter compreendido que, nessas circunstâncias, usar de vosso direito de contra-exposição fora estritamente legal, mas menos delicada, seguramente, do que a abstenção a qual acedestes, assim como o Sr. Didier me informou esta manhã. Quereis aceitar, etc. De Chanel. Esta carta falta com exatidão sobre vários pontos. É verdade que o Sr. Didier remeteu ao Sr. de Chanel um exemplar de O Livro dos Espíritos, como isso se pratica de editor a jornalista, mas o que não é exato, é que o Sr. Didier se tenha encarregado de nada nos explicar sobre as suas pretensas instâncias reiteradas para que disso fosse dado conta, e se o Sr. de Chanel acreditou dever lhe consagrar 24 colunas de zombarias, nos permitirá crer que isso não foi nem condescendência nem por deferência para com o Sr. Didier. De resto, nós o dissemos, não é disso de que nos lamentamos, a crítica estava em seu direito, e do momento que ele não partilha nossa maneira de ver, estava livre para apreciar a obra sob o seu ponto de vista, assim como ocorre todos os dias. Uma coisa é levada às nuvens por uns, depreciada pelos outros, mas nenhum nem o outro desses julgamentos é sem apelação, o único juiz em última instância é o público, e sobretudo o público futuro, que é estranho às paixões e às intrigas do momento. Os elogios obsequiosos de grupos não impedem de enterrar, para sempre, o que é realmente mal, e o que é verdadeiramente bom sobrevive a despeito das diatribes da inveja e do ciúme. Desta verdade duas fábulas dão fé. Tão abundantes as provas da coisa, teria dito La Fontaine, não citaremos duas fábulas, mas dois fatos. Ao seu aparecimento, a febre de Racine teve contra ela a corte e a cidade, e foi achincalhada. O autor ficou cheio de tantos desgostos que, com a idade de 38 anos, renunciou a escrever para o teatro. A febre de Pradon, ao contrário, foi enaltecida com outra medida. Qual é hoje a sorte dessas duas obras? Um outro livro mais modesto, Paul et Virginie, foi declarado natimorto pelo ilustre Buffon que o achou insosso e insípido, e todavia, sabe-se que nunca um livro foi tão popular. Por esses dois exemplos, nosso objetivo é simplesmente provar que a opinião de um crítico, qualquer que seja o seu mérito, é sempre uma opinião pessoal e que nem sempre é ratificada pela posteridade pública.
Mas ou temos de Buffon a de Chanel, sem comparação, porque Buffon está grosseiramente enganado, ao passo que o Sr. de Chanel crê, sem dúvida, que não se dirá tanto dele. O Sr. de Chanel, na carta, reconhece que o nosso direito de contra-exposição foi estritamente legal, mas acha mais delicadeza, de nossa parte, não o exercitar. Ele se engana ainda completamente quando diz que acedemos a uma abstenção, o que daria a entender que acedemos a uma solicitação, e mesmo que o Sr. Didier teria sido encarregado de informá-lo, ora, nada é menos exato. Não acreditamos dever exigir a inserção de uma exposição contraditória. É-lhe permitido achar a nossa doutrina má, detestável, absurda, e de gritá-lo sobre os telhados, mas esperávamos de sua lealdade a publicação de nossa carta para retificar uma alegação falsa, e podendo insultar a nossa consideração, naquilo que nos acusa de professar e de propagar as próprias doutrinas que combatemos, como subversivas da ordem social e da moral pública. Não lhe pedimos uma retratação, a qual o seu amor próprio talvez se recusasse, mas simplesmente para inserir o nosso protesto. Certamente, não abusamos do direito de resposta, uma vez que em troca de 24 colunas nós lhe não pedimos senão 30 a 40 linhas. Nossos leitores saberão apreciar a sua recusa. Se ele consentiu ver delicadeza no nosso proceder, não saberíamos julgar o seu do mesmo modo. Quando o Sr. Abad Chesnel publicou no Univers, de 1858, seu artigo sobre o Espiritismo, ele deu, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma ideia igualmente falsa, apresentando-a como uma seita religiosa, tendo o seu culto e seus sacerdotes. Esta alegação desnaturava completamente o seu objetivo e suas tendências, e podia enganar a opinião pública. Ela era tanto mais errônea quanto o regulamento da sociedade lhe proíbe se ocupar de matérias religiosas. Não se conceberia, com efeito, uma sociedade religiosa que não pudesse se ocupar de religião. Protestamos contra essa assertiva, não com algumas linhas, mas por um artigo inteiro e longamente motivado que, ao nosso simples pedido, o Univers fez a si o dever de inseri-lo. Lamentamos que, em semelhante circunstância, o Sr. de Chanel, do Jornal des Debates, se creia menos moralmente obrigado de restabelecer a verdade do que os senhores do Univers. Se isso não fosse uma questão de direito, seria sempre uma questão de lealdade. Reservar-se o direito de atacar sem admitir a defesa, é um meio fácil, para ele, de fazer com que os seus leitores creiam que ele tem razão.